Sintonize na 89 Maravilha FM e permita que Deus fale com você. Todo domingo de 7 às 9 da manhã, aqui na 89 Maravilha FM, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. O missionário R.R. Soares também está na Maravilha. Estou seguindo a Jesus Cristo. Ouça todos os dias, às 10 da noite, o Show da Fé, com o missionário R.R. Soares. 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Em todo lugar, sua melhor companhia é 89 Maravilha. O som do céu chega junto com o som da informação na 89 Maravilha FM. Quer ficar bem informado? Ouça o Sobremesa com a Notícia. Sábado, à 13h, na Rádio 89 Maravilha FM. A rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Agora, na 89 Maravilha, Versículo da Hora com Eduardo Cunha. A paz do Senhor Jesus. Salmos capítulo 140, versículos 1, 2 e 3. Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguça a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Que as bênçãos de Deus os alcancem nesta hora. Em todo tempo. Todo tempo. Em todo lugar. 89 Maravilha. Bom dia, gente feliz, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, aquele nosso carinho, nosso abraço todo especial aos motoristas de aplicativo que sempre estão nos carregando por aí, né, para todo lado. Deus abençoe vocês, entre eles, Sebastião Severino, que sempre manda mensagem aqui pra gente, né, no comando técnico, o grande Júlio Neném, mandando um abraço pro senhor aí também. Aquele abraço muito especial também pro querido Márcio. O Márcio falou que na zona rural, nosso sinal chega que é uma maravilha, viu? Mas é 89.7, Maravilha Uberlândia, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu, crescendo todo dia, hein? Parabéns ao pessoal de Montes Claros, que no último sábado recebeu a inauguração da nossa nova unidade. Por falar em expansão, tá com a gente aqui nos estúdios hoje também o Rodrigo Alcino. Senta aqui com nós, Rodrigo. Rodrigo, presidente do Uberaba Esporte Clube. E também é o nosso coordenador das Rádios Maravilha, aqui do Triângulo, né? Uberaba, Uberlândia, Araxá também tem Maravilha FM. Bom dia, nosso presidente Rodrigo Alcino, seja bem-vindo. Bom dia a todos da bancada, bom dia pastor, Júlio, nosso convidado, que feliz de estar aqui, que vocês possam ter um excelente trabalho aqui agora, abençoado por Deus. Que coisa boa, Rodrigo Alcino aí, que é pré-candidato, né, às eleições desse ano, e é um homem que a gente precisa dele lá, um homem focado no esporte, né? Olha, vocês sabem que eu tô aqui no Uberlândia, né, a gente torce pro Uberlândia, mas eu tô até pensando em torcer pro Uberaba, porque rapaz, o homem tá trabalhando demais lá, né? Pode ser, né? Não, vai ser. Ano que vem tem Uberaba e Uberlândia. Uberaba vai subir esse ano, se Deus vai quiser. Vai subir? Aí, ó. Aí. Coisa boa, né? Coisa abençoada. É isso aí. Rodrigo Alcino, cara muito trabalhador, muito esforçado, né? Sempre tem procurado fazer o melhor pela Rede Maravilha. É por isso que o Uberlândia tá podendo ter essa bênção aqui. Como o pastor Felipe, daqui a pouco já vou apresentar ele, tava falando. O sinal da rádio é maravilhoso. Tá alcançando aí Monte Alegre, Araguari, muita gente ouvindo. E nós agradecemos, Rodrigo, seu trabalho a favor da Maravilha. Eu que agradeço a companhia, a parceria e o trabalho de vocês. Se não fosse vocês, não seria sucesso. Essa rádio hoje, Uberlândia, é uma das mais ouvidas no mundo gospel e evangélico, né? Benção demais. Grande Rodrigo Alcino. Tá com a gente aqui o pastor Felipe Sena. Bom dia, pastor. A paz. Bom dia, querido. Estamos aqui com o propósito de trazer uma mensagem de fé e de esperança. E acreditamos que será uma manhã especial.
Bom dia a todos. Certeza, bênção demais. Nós estamos aguardando nosso outro convidado, que é o pastor Danilo Lourenço. Pastor Danilo Lourenço já está a caminho, daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui também. E hoje nós temos nesse período o Debate Maravilha, é aquele espaço onde nós abordamos um tema e vamos ouvir dos nossos convidados aqui a sua visão a respeito desse tema. E é claro, como aconteceu ontem, sempre traz muito crescimento, acrescenta muito às nossas vidas. Esse debate, gente, ele não acontece somente aqui na nossa bancada, na nossa mesa. Ele acontece com a sua participação. Por isso o nosso WhatsApp daqui da Maravilha Uberlândia já está liberado para a sua participação. É o 349-9765-8989. Repetindo, 99765-8989. Manda seu WhatsApp para cá. O nosso tema de hoje é sobre evangelismo. E a gente daqui a pouquinho vai falar a respeito disso. Vocês sabem que a Maravilha Uberlândia está sendo muito conhecida por fazer sorteios de coisas maravilhosas. Sorteamos aí uma inscrição para o Radical Kids e nós vamos ter na próxima sexta-feira o sorteio de uma pizza, um oferecimento da Alphaville Pizzaria. Se você quer concorrer a uma pizza, é fácil demais. É só seguir o perfil da Uberlândia 89 Maravilha. Vai lá no Instagram, Uberlândia 89 Maravilha, começa a seguir, vai ter um post da pizzaria. Você, ao ver esse post, vai ver ali que tem o endereço da Alphaville Pizzaria. Você começa a seguir o perfil deles também e você marca 3 amigos. Cada vez que você marca 3 amigos, o seu nome vai para a lista para você concorrer ao sorteio da pizza. Fácil demais, né, gente? Quanto mais nomes você marcar, mais chance você tem de ganhar na próxima sexta-feira uma pizza de calabresa, portuguesa, marguerita, se quiser meia de cada. É bom demais, maravilha. Você pode tanto comer no local, que fica ali na Avenida Floriano Peixoto, 5.237, no Alto Moarama, no comecinho da Floriano, naquele shopping que tem ali, que lugarzinho gostoso, viu? Então você pode comer lá na Floriano Peixoto, 5.237, na loja 9, ou ali no espaço, ou você pode encomendar para sua casa pelo 3305-4440, 3305-4440. Se você for contemplado, tem só uma taxinha de entrega. Caso você queira encomendar sua pizza, fica à vontade, eu já experimentei e recomendo. Alphaville Pizzaria, uma das melhores pizzas de Uberlândia, com toda certeza. Hoje no nosso debate aqui, Maravilha, nós temos um tema muito importante, que é evangelismo. Talvez você que esteja ouvindo, a gente tem muita gente que ouve a rádio aqui, graças a Deus por isso, que não fazem parte, né, do meio evangélico. São queridos que gostam da mensagem, muita gente que gosta da mensagem bíblica, mas que não tem uma fé definida, e são todos muito bem-vindos aqui. Por isso a gente gosta sempre de fazer uma introdução para situar todo mundo no nosso tema. Hoje, falando sobre evangelismo, nós fizemos uma pergunta inicial aqui: desde quando o ser humano quer persuadir o outro na sua crença? Então nós fizemos uma coleta aqui, um levantamento histórico bem resumido para a gente poder situar a todos nós. E vamos lá. A prática de tentar convencer os outros a adorar uma crença ou a adotar uma certa visão de mundo, o que chamamos tecnicamente proselitismo, é quase tão antiga quanto a própria civilização. Mas ela evoluiu drasticamente em suas próprias motivações. Nos primórdios, a religião ela estava ligada ao sangue e ao solo. Você não escolhia uma religião, você nascia em uma tribo e servia aos deuses daquela terra. O foco não era convencer os outros a crer, mas demonstrar que o seu Deus era mais forte do que o do vizinho, através, geralmente, de embates militares. Exceção: o Antigo Testamento. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar que já se apresentava ali a ideia de um Deus aos estrangeiros, que poderiam vir ver os feitos desse Deus e decidir segui-lo de forma livre e espontânea. Mas isso não havia um esforço de conversão institucional de outros povos, né? Depois, nós vamos ter aí, entre 800 a 200 a.C., né, um divisor da história humana. Surgiram os pensadores, os sistemas que buscavam uma verdade universal. O judaísmo helenista também vai surgir mais ou menos no período de 300 a 100 a.C. Antes do cristianismo, houve esse período em que os judeus, eles tentavam atrair o que eles chamam de gentios, que são todos aqueles que não fazem parte da etnia judaica.
No mundo grego e romano, muitos se tornaram tementes a Deus por causa desse movimento. Jesus chega a citar isso em Mateus 23,15, quando ele menciona os fariseus que percorriam o mar e a terra para fazer um prosélito. A Revolução Cristã começa com o próprio Jesus, quando ele dá a grande comissão, ordenando: vá a todo mundo e leve o evangelho a toda a criatura. Era a primeira vez que dizia que a mensagem era para todos, independente da raça, da fronteira. A salvação dependia agora de ouvir e crer. E isso transforma, então, a persuasão religiosa em uma atividade global e sistemática, e surge, então, esse termo evangelismo, que numa tradução muito simples significa levar as boas notícias ou as boas novas. Aproveitando que o pastor Felipe já está aqui conosco, que a gente vai falar de um trabalho que ele faz justamente focado em evangelismo, eu queria um primeiro parecer do senhor, na sua visão, o que é evangelismo? A palavra evangelismo, eu pesquisando antes, vim para cá, né, estudando um pouco, tem o evangelho e tem o evangelismo. Evangelho, a mensagem de boas novas. E o evangelismo é o cumprimento, é a ação. Então, a mensagem e a ação. As duas coisas ligadas. Para evangelismo, eu tenho que carregar uma mensagem, uma palavra. E é isso que faz a diferença. Para mim, é muito importante o evangelismo. Como evangelista, levar essa mensagem de boas novas. Sim. Faz parte do nosso dia a dia, faz parte da minha vida. E eu creio que essa mensagem... alguém me perguntou uma vez no carro: você é evangelista? Eu disse sim. Eu levo o evangelho, eu prego o evangelho. E cabe às pessoas tomar a decisão de pegar essa mensagem, pôr em prática e ter uma transformação de vida. Para mim é isso. Que benção. Interessante essa abordagem do senhor, porque o evangelismo, então, ele é a atitude de evangelizar. E a pessoa, para levar o evangelho, ela precisa ter o evangelho, né? Ela precisa ser participante disso, né? Ela tem que viver isso também. A mensagem de Cristo e a ação, que é o evangelismo. Evangelho, a mensagem. O evangelismo é a ação. Sim. Você sair, você cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Olha só, que maravilha, hein? Você, que está aí do outro lado, pode participar com a gente, viu? Não deixa a gente sozinho aqui no estúdio, não. Estamos diretamente dos estúdios ao vivo aqui em Uberlândia, na Cesárea Alvim 818, no Edifício 2000, onde você sempre está convidado a tomar um cafezinho aqui com a gente. Manda seu áudio aqui pra gente, a sua visão sobre evangelismo, no 997658989. Quer fazer uma pergunta sobre evangelismo? Manda pra gente no 997658989 e a gente vai colocar a sua pergunta aqui no ar para você poder participar com a gente desse debate maravilha de hoje, né? Tá aqui com a gente o pastor Felipe Sena e já está tomando posse aqui na bancada também nosso querido pastor Danilo Lorenzo, legendário, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e já chegou aqui preparado hoje, né? Glória a Deus. Pastor, nós estamos aqui, pastor Danilo, falando a respeito do evangelismo. O pastor Felipe acabou de responder na visão dele o que é evangelismo. Eu gostaria que o senhor estivesse à vontade para cumprimentar a nossa audiência e também responder para nós, na sua visão, o que é evangelismo. Bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia, pastor, tudo bem? Tudo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Acabei, inclusive, de trazer o caderno de volta, né? O caderno do César, né? É porque, Felipe, da outra vez ele estava me chamando só de César, né? Aí o Júlio escreveu no caderno, Carlos. Aí ele levou o caderno. Fique à vontade, pastor. Glória a Deus, né? Então, o evangelismo é uma forma de nós expressarmos, né? Apresentarmos Jesus como uma resposta para o vazio e a necessidade humana que nós temos, né? Todos os seres humanos, eles sempre buscam algo de preenchimento dentro dele. E eu entendo que, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, há um vazio no homem natural que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, né? O profeta Jeremias fala a respeito do vaso na mão do oleiro, e o vaso ele só pode ser preenchido com o azeite, que é o Espírito Santo. Então, a necessidade
de ser feito um evangelismo, na verdade, não é persuadir as pessoas para um clube, para uma associação, mas sim o desejo nosso de evangelizar é transmitir a bondade de Deus que nos alcançou, a transformação e o poder de Deus que mudou a nossa vida, transformou a nossa vida, para que as pessoas também possam experimentar as virtudes do Espírito Santo, possam experimentar essa transformação de vida que vem não somente por uma palavra, mas sim pelo mover de Deus. Sim, nós percebemos que no Antigo Testamento a mensagem, vamos colocar entre aspas, evangelizadora era: venham e vejam o que Deus está fazendo, né? Quando Jesus vem, ele muda esse foco e passa a ser: vá e diga o que Deus está fazendo. Aí eu queria ouvir dos senhores, né? Eu não sei se o senhor primeiro ou o pastor Felipe primeiro, então, se vocês entendem que a igreja da atualidade está evangelizando. Eu acredito que sim. Uhum. Mas nos últimos tempos, na minha visão, depois dessa chamada evangelística, pré-pandemia, eu acredito que há formas de evangelismo. Há outros bem pontuais, outros talvez não. É uma visão minha. Mas eu acredito que o evangelismo a qual nós estamos praticando, eu falo da minha pessoa, né, como pastor e evangelista, seria mais um evangelismo que eu acredito, não desacreditando os outros, mas um evangelismo de impacto, de massas, para atender uma demanda mais espiritual, a parte da cura, da libertação, dos sinais, de milagres. Porque quando você fala, vem e veja. Eu lembrei agora da passagem quando Jesus expulsa o demônio, a legião daquele endemoniado. Ele queria seguir a Cristo depois da libertação. Só que Jesus disse: não, fica aí, vai para os teus. Ou seja, para ele ser aquele missionário, para ele levar a mensagem. Porque agora não foi só de ouvir falar. Agora aquele homem passou a ser um testemunho vivo da grandeza e do milagre de Deus na vida daquele homem que era possesso, agora estava livre, liberto. Então, vem e veja. Então, eu vejo isso que está fazendo, a igreja está fazendo evangelismo, mas há uma necessidade assim, gritante de homens que se levantem, não vou dizer a moda antiga, mas é necessário ter homens com grande referencial. Eu tenho grandes homens que eu vejo que a gente deve se inspirar, se espelhar, para que volte um pouco dessa nostalgia, não com saudosismo, mas de voltar às práticas, de ver os milagres mesmo. Sim. Acontecendo não só em campos abertos, mas também na própria Igreja de Cristo. Essa é a visão. Pastor Danilo, a igreja está evangelizando? Muito importante a fala do pastor agora. Eu vejo que a igreja está evangelizando pouco. Ela poderia estar evangelizando mais, e muitas igrejas estão presas dentro das quatro paredes. Nós temos aí instrumentos de tecnologia hoje, a internet, que é muito utilizada, e algumas igrejas não estão utilizando como deveriam estar utilizando, como alcance, né, das massas. A própria Maravilha FM aqui está proporcionando nesse momento aqui, né, e constantemente com a programação de vocês, um evangelismo, para que as pessoas possam estar sendo alcançadas. E eu vejo, através da internet, uma possibilidade muito grande, e eu acho que todos os ministérios deveriam investir muito mais nessa área. Eu tenho uma filha, ela é digital influencer, ela chama Raquel, e ela postou um vídeo no TikTok ano passado sobre oração, como fazer a oração. E em menos de 48 horas deu 500 mil visualizações. Meu Deus! Ela alcançou 4 milhões de visualizações até hoje, só nesse vídeo de oração. E nós vimos vários comentários interessantes, pessoas que estavam dizendo assim, estava pensando em me matar, e achei que Deus não me amava, e quando eu vi esse vídeo, ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Então, a internet hoje ela precisa ser utilizada em grande escala. Antigamente, vamos colocar aí há 5 anos atrás, nós usávamos distribuição de folheto nas ruas, né?
era caminhão na praça para poder fazer um culto. E isso ainda é válido? É, mas numa proporção muito pequena. Porque hoje as pessoas estão mais envolvidas com a rede social, né? O homem é feito de cabeça, tronco, membro e celular, hoje praticamente, né? Ninguém fica sem o celular. E o celular tem a parte boa, também tem a parte ruim. Sabendo se usar bem o celular, nós teremos um alcance fantástico, né? Também. E eu cito aqui, como um exemplo aqui, eu sei que depois nós vamos falar sobre isso, sobre o Legendário, né? Sim. O Legendários tem transformado não só homens, mas transformado famílias. Depois, mais para frente ali, havendo uma oportunidade, eu vou falar sobre isso. Mas é uma das formas de evangelismo que estão alcançando vidas que tinham uma dificuldade grande de ser alcançadas de outro modo. Sim. Inclusive, eu queria que o pastor Felipe aproveitasse esse momento para falar um pouquinho do trabalho que ele faz, né? Conexão com Cristo. Temos aqui a participação do... Olha, eu sempre falo que o pessoal que está dirigindo não para de ouvir a gente, né? Tá aqui o Milton. Ô, Milton, um abraço para você, para quem está no carro aí contigo. Ele mandou uma foto que está sintonizadinho aqui na Maravilha e está mandando um áudio. Daqui a pouquinho a gente ouve, tá, Milton? Mas, pastor Felipe, como é que é o trabalho que o senhor faz? É conexão com Cristo? Impacto evangelístico. Impacto evangelístico. O impacto evangelístico, eu vim para Uberlândia há 2 anos e meio atrás. Saí da minha terra como pastor. Sim. Estava pastoreando há mais de 15 anos no Maranhão. E houve uma chamada, meses antes da pandemia, houve uma chamada específica de Deus. Pastoreando igreja local, igreja com uma estrutura, com ovelhas, com pessoas, com família, amigos. Decidimos obedecer essa chamada. Eu posso falar que eu fui constrangido. Sim. Eu olhei para a cidade de Teresina, a qual eu nasci. O senhor veio de lá, do Piauí? Do Piauí, mas estava do outro lado do Maranhão. Então, meses antes da pandemia, eu tive uma experiência muito forte com Cristo. E eu fiquei constrangido. Eu disse, se é para carregar esse evangelho de qualquer jeito, não que eu estava levando de qualquer jeito, mas a partir daquele momento eu disse, eu vou levar a mensagem de Cristo de uma forma diferente. Até então eu não sabia que era evangelismo, mas eu tive que estudar, tive que me aprimorar, e já são quase 7 anos nessa chamada evangelística. Tive que transicionar a igreja, conversar com família, com os parentes, e de lá para cá tem sido árduo, difícil. O pastor conhece um pouco mais ou menos da história das lutas. Todo evangelista sofre, ele quer sair, 4 paredes. Então, o nosso projeto ele é de campos abertos, de praças, né, de lugares, não que eu possa ministrar. Eu sou aberto a ministrar as igrejas, Sim. em movimentos, em lares para idosos, qualquer lugar para pregar o evangelho. Mas o nosso impacto evangelístico, nós estamos realizando de maio a setembro, aberto para as igrejas locais, aberto para todas as igrejas de Uberlândia. E nós temos uma empresa de sonorização. E esse som, ele dá para atender, por isso que o nome é Impacto. E a tendência é a gente aumentar mais a aparelhagem de som para gerar mais impacto, e a participação das igrejas de Uberlândia será bem-vinda ao nosso trabalho. Olha aí que benção. E como é que o pessoal localiza o senhor, quem quiser participar do Impacto Evangelismo? O nome do projeto é Conexão Cristo, tá no Instagram, né? Então o Instagram é Conexão Cristo. Conexão Cristo. E a gente já fez no Maranhão, né? 2022, fizemos aqui em 24, fizemos no ano passado, em 6 praças de Uberlândia. Pouca adesão das igrejas, porque é novo o projeto, mas a gente acredita que com esse som que a gente tem, a gente está investindo para que possamos estar juntos. O evangelista é para edificar o corpo de Cristo. Nós não viemos aqui para pegar a ovelha de ninguém, pegar ninguém de aquário. Não, a gente quer capacitar os santos, levar a mensagem. Estamos abertos também com outros ministérios de evangelismo que têm uma visão mais nós não temos uma visão muito assistencial, porque eu não tenho essa chamada de assistência. A gente leva o evangelho e geralmente tem alguns irmãos, outros pastores que têm a visão mais assistencial, com trabalho com pessoas de rua. O pessoal vem para as praças
e participa com a gente. Agrega também. E agrega o trabalho. Aí. Esse é o impacto evangelístico. Chama o pastor Felipe, então, no Instagram, gente, é Conexão Cristo. Conexão Cristo, para você saber maiores informações. Quem sabe na sua igreja tem um ministério de teatro, de música, tudo agrega a esse evento, que é um evento de impacto mesmo, de ir para a rua, levar a palavra de Deus, que é o nosso tema de hoje, sobre evangelismo. Eu pude participar, sem ser esse final de semana, no anterior, no final de semana do feriado de 1º de maio, do Legendários. E uma coisa que me chamou muita atenção, já vou aproveitar que antes da gente entrar na próxima pergunta, é que lá haviam, né, católicos, tinha pessoas espíritas, tinha ateus também e evangélicos. Então, ali também o evangelho é promovido, né, o pastor Danilo? O senhor que é um legendário, mais antigo que eu. É verdade. Assim como o pastor Felipe acabou de mencionar agora, esse trabalho que ele está fazendo é um trabalho muito, muito bom. Inclusive, o pastor Felipe, 2 semanas atrás, a minha igreja promoveu um culto numa praça. E houve um testemunho interessante lá, antes de eu falar do Legendário. Um senhor que estava a trabalho em Uberlândia, um caminhoneiro, ele chegou na cidade e não conseguiu descarregar a tempo ali no final do expediente. E ele falou, eu vou encher a cara, vou beber, e passou perto da praça e estava tendo um culto. E ele falou, eu vou assistir esse culto. Ele sentou lá, assistiu o culto, chorou e entregou a vida para Cristo ali. Glória a Deus, hein? É isso, né? Então, o evangelismo nas praças, ele tem um efeito impactante muito grande para as pessoas que estão ali. Sim. Né? Ele traz um efeito maior ainda se houver a possibilidade de fazer uma divulgação ampla na região onde vai haver esse culto. Eu acredito que o pastor Felipe faz esse trabalho aí. Sim. E com certeza vai gerar muitos frutos para a obra do Senhor. Glória a Deus. Sobre o Legendário, eu conheci o Legendário há alguns anos atrás, ouvi falar e estudei bastante sobre, né? Vi pessoas falando mal, pessoas falando bem, e eu notei o seguinte, dentro de uma visão geral. Quem falava mal não tinha ido. Não tinha ido. Né? E quem falava bem tinha ido. E eu pensei, só tem uma maneira de eu poder tecer algum comentário, que algumas pessoas me perguntavam, né? Dentro da própria igreja. O que o senhor acha? Eu falei, não sei, eu não fui. Depois que eu fui, então eu posso emitir a minha opinião com clareza. E eu digo para você e para os ouvintes, é transformador. Minha opinião, todo homem tem que passar pelo Legendário. Muita gente fala assim, eu não preciso subir a montanha para encontrar Deus. É verdade, você não precisa. Porém, no trabalho do Legendário, há uma desconexão sua com o mundo. Sim. Você vai para lá sem celular, sem relógio, você vai passar um período lá... Você tira uma das partes do seu corpo, né, que é o celular. Você fica sem a parte, né? Inclusive, é um período que você vai ter que confiar sem entender, nem Deus, caminhar sem ver, né? Sim. E obedecer sem ter o menor controle. Né? Obedecer a Deus. E nesse período você acaba tendo um encontro com Deus fantástico. Eu vi testemunhos de pessoas que subiram a montanha agora, recente, junto com você. Né? Até te vi várias vezes lá, te abracei lá várias vezes, né? Tava lá. Nós Nós só tava pensando no Júlio, né? A gente só pensava, o Júlio precisa vir aqui. Sempre pensava no Júlio. O Júlio tem que ir. O pastor Felipe está aqui também. Já está registrando aqui. Mas é algo transformador. Você vê pessoas que chegam lá com o coração endurecido. Na primeira noite, tinha um senhor lá que ele dizia, eu não tenho que estar aqui, eu sou um bom marido, sou um bom pai, eu sou muito bem resolvido da minha vida, eu quero ir embora daqui. Eu conversei com ele e acalmei o coração dele, me identifiquei com ele, porque ele também era avô, também já sou avô. E eu pedi para ele... eu falei para ele, olha, fica aqui um pouco mais que você vai entender o propósito de tudo que está acontecendo aqui. Sim. E no final, no último dia, ele chorou, abraçado comigo, na formatura lá na quinta igreja presbiteriana, né? Ele chorou, me agradeceu por ter insistido em ele ficar. A casa dele foi transformada, a esposa dele está em contato com a minha esposa, falando que voltou um novo homem. Que bênção. Subiu um homem orgulhoso, cheio de si, desceu um homem esvaziado de si próprio, cheio de Deus, né? E assim vários outros. Tem um garoto que subiu com você, ele estava 2 meses sem falar com o filho, ele cortou a conversa com o filho, quando o filho disse, eu sou usuário de droga, ele não quis mais conversar com o filho. Meu Deus. O casamento dele estava indo embora, sua família desmoronando, e lá no segundo dia, num evento, não vou citar os eventos que é tudo surpresa, né? Sim.
eu encontrei com ele descendo de uma corda e eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, eu descobri que eu sou o pior pai do mundo. Descobri que eu sou um marido terrível, eu tenho muita coisa para melhorar, eu não vejo a hora de acabar aqui para eu chegar em casa e mudar a história da minha família. Sim. E em conversa com ele, com a esposa e o filho, eles disseram, é um novo homem que veio para cá. É um período que você fica 72 horas, são 32 pregações da palavra. E nesse período é a palavra que transforma. Né? O evangelismo ele é feito em cima da palavra. Da palavra. E a palavra que transforma, que renova, que restaura, que traz o homem para perto de Deus. Né? Sim. E Jesus, ele ministrava a palavra, né? Não só nesse formato, mas a gente percebe que ele levava as pessoas para lugares, campos abertos, para poder compartilhar ali, ter aquele lugar reservado. E a gente percebe que realmente o ambiente colabora para isso, né? Sim, o ambiente colabora. E nós vemos até o apóstolo Paulo, quando ele evangeliza, nas viagens missionárias, ele ia nos locais certos para fazer o evangelho. Ele ia para perto das sinagogas, onde as pessoas estavam indo para cultuar a Deus. E ali ele pregava o evangelho. Sim. Né? Isso facilita muito o desejo da pessoa de estar num determinado local para fazer uma atividade. Se é atividade direcionada para Deus, fica mais fácil você transmitir a palavra e alcançar as pessoas. Né? O ID que Jesus nos deu, né, que está lá em Marcos capítulo 16, verso 15, é uma chamada de todos nós para que nós possamos pregar a palavra e anunciar o evangelho da salvação. É verdade. Glória a Deus por isso. 11 horas, gente, 33 minutinhos. O Milton mandou um áudio aí, Júlio Neném. Vê se você consegue acessar ele para nós. O final do telefone dele é 1722. 1722. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Ele mandou 55 segundinhos aí. Obrigado, viu, Milton? Porque a gente está pedindo pro pessoal mandar áudio até 3 minutos no máximo para poder falar a respeito aqui do tema. Nós vamos ouvir ele. Eu acho que ele vai estar mais aí para cima. Ele mandou 11h23. Olha, eu mandei um i aí para a conversa subir para você. Vamos lá, eu ponho o Julinho em cada uma. O finalzinho do número dele é 1722. Tá aí o Milton. Isso, vamos ouvir o Milton. Estamos ligados aqui, pastor, e é um tema muito sugestivo no meio do povo de Deus, que é o irmão Milton. E é confirmação de Deus, porque a nossa igreja, no qual nós congregamos ali no bairro Monte Hebron, vai realizar neste domingo o evangelismo ali no bairro, né? Nós temos oração às 8 da manhã no domingo, até às 9. Em seguida nós saímos evangelizando o bairro ali. Então, é confirmação de Deus esse debate de hoje aí, juntamente com todos os pastores aí, que Deus abençoe. E vamos para cima, né, do propósito de propagar o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas. E como o pastor falou, a Maravilha tem feito isso, né? A cada dia falar da palavra do amor de Jesus Cristo aos nossos corações. Parabéns, Deus abençoe todos vocês aí, né? Grande irmão Milton, bênção demais, hein? Jesus te abençoe, meu querido. Obrigado pela sua participação. E os irmãos do Monte Hebron aí vão participar do evangelismo, então, levar a palavra de Deus. Olha só que maravilha, né? Os apóstolos antigamente, né, gente, eles não possuíam redes sociais, nem sistemas de som, então eles precisavam ser extremamente estratégicos, e a gente percebe que eles se adaptavam aos contextos culturais da época. Eles não tinham uma fórmula única de evangelizar, mas eles tinham uma criatividade situacional impressionante. A proclamação ou a pregação direta e intencional é uma ferramenta que os apóstolos usavam com muita frequência. Exemplo mais famoso disso é a criatividade de Paulo, né, lá em Atenas, no Aerópago, onde ele faz ali uma contextualização cultural. Em vez dele chegar condenando a idolatria grega, ele observou a cidade, encontrou um altar que era dedicado ao Deus desconhecido, e ele usou aquilo como um gancho, né, para poder trazer a palavra. A sacada, ele citou poetas gregos como Epimênides e também Arato, em vez de apenas citar os profetas judeus, trazendo uma conexão com os filósofos atenienses que estavam ali. E usava os espaços, como o pastor Danilo já citou, eles usavam os espaços públicos, comerciais, para poder transformar aqueles locais de rotina em um centro de treinamento. A gente percebe isso, a escola de Tirano, por exemplo, em Éfeso. Paulo alugou uma sala
por 2 anos, e ali ele aproveitava o horário de descanso dos trabalhadores, geralmente horas mais quentes do dia, para ensinar, transformando um espaço de educação secular em um tipo de hub missionário, em que ele alcançou toda a província da Ásia. Aí vem uma pergunta aqui para nós, na perspectiva de vocês, pastor Felipe, pastor Danilo, hoje que a gente tem mais recursos, como seja citar, tecnologia, rádio, internet, muitas vezes a gente é menos criativo que os apóstolos que usavam um altar pagão e um lenço de trabalho para poder passar a mensagem. Vocês acham que hoje nós estamos sendo criativos o suficiente? Está faltando? O que a gente precisa melhorar para ser mais efetivo no nosso evangelismo? Pastor Felipe. A criatividade, ela é válida. Mas nos dias de hoje, eu acredito que há uma necessidade de formação de evangelistas na prática e na chamada, e na vivência, e na parte espiritual. Eu tive uma luz assim. Eu vejo que a Igreja de Cristo, em Uberlândia, há muitas igrejas que eu vejo como um grande barco de pesca, pastor. E esse barco, quanto maior o barco, maior a capacidade de atrair, de lançar as redes e trazer mais peixes. Mas se não souber usar o barco, fica difícil de ter uma grande pesca. Então, a tecnologia, eu já passei dos 40, não sou mais um garoto de 20 que pega o TikTok ou coisas parecidas, redes sociais, o meu alcance é pouco. Então, nós temos uma geração para ganhar outra geração. Entendi. Então, vamos preparar uma geração de missionários, evangelistas, para cair no campo e lançar as redes. Sim. Porque a nossa, talvez, a minha, daqui a 20 anos, já passou. Eu tenho que deixar os frutos. Então, a igreja está fazendo. Mas com as ferramentas que tem de rede social e com os ministérios específicos, com grandes equipes, mídia e afim, por assim vai. Então, um grande barco tem a capacidade de pegar uma grande pesca para Jesus. Entendi. Pastor Felipe, eu vou aproveitar antes do pastor Danilo responder sobre essa questão da criatividade. Diferencia para nós um pouquinho, porque a gente sabe que a igreja como um todo, ela é chamada a evangelizar. O ID é para todos. Mas existe um ministério específico de evangelismo, né? Quando o apóstolo Paulo fala, uns Deus deu para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. O senhor, eu percebo que o senhor se vê no ministério, o senhor é um evangelista, o senhor tem esse chamado. Apresenta essa diferenciação para nossa audiência, por gentileza. Pastorear, juntar. Evangelista, ele está no corpo de Cristo, está sendo pastoreado. Hoje eu estou sendo pastoreado por um pastor aqui na cidade, pastor Ricardo. Qual que igreja que é? Batista do Amor, Batista Santa do Amor, Mônica. pastor Ricardo, Santa Mônica. Ricardo, muito meu amigo. Seu amigo. Estou sendo pastoreado por ele. Mas o evangelista, da minha chamada, que Deus me deu uma estação. 6 meses. Em 6 meses, eu sou um evangelista de sair para o campo. Independentemente a igreja poucas pessoas ou com muitas pessoas. O restante do mês, passou as chuvas, eu já quero cair no campo. Começou a chover em Uberlândia e região, eu já vou me recolher para cuidar da família. Não que nos outros meses não vou cuidar, mas vou me recolher para cuidar da família. O senhor tem uma dedicação exclusiva no período que não está chovendo. Exatamente. Que o senhor vai para a rua. Sento, ouço o mestre, escuto o profeta, escuto o pastor. Então, a minha formação é formar outros evangelistas. Entendi. De urgência, formar outros. Porque quando um jovem vê um evangelista como um testemunho vivo, ele vai se inspirar. Como ele também pode se inspirar num pastor, num apóstolo. Então, a nossa chamada é essa, formar outros evangelistas. Levantar outros evangelistas. Para que o corpo de Cristo esteja num perfeito equilíbrio. Amém. Nada ficar desequilibrado. Então, essa é a nossa visão de evangelho. Pastor Danilo, e como é que estamos aí com a visão com relação à criatividade da igreja? A igreja está sendo criativa? Está muito aquém do necessário. Né? A própria palavra diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, né? Sim. E nós vemos que há uma dificuldade grande por parte de muitos, talvez por timidez, talvez por
pastor Felipe citou aqui, principalmente nós que vamos ficando mais velhos, né? Eu já vou para 57 anos, né? E aí tem... O cabelo dele você vê que não muda, né? Nunca pintou. Nunca Descendência pintou. indígena, né? Indígena, tá vendo a vantagem? Mas vem aí vários segmentos, né? Vem Reels, vem WhatsApp, vem Instagram, e muitos da nossa geração mais velhos não tem muita afinidade com isso. E é muito importante que o pastor Felipe citou. Eu quero aqui mandar um abraço para o pastor Ricardo e a pastora Ana, que são nossos amigos. Um abraço aí, pastor Ricardo, pastora Ana. Amo muito eles, e um homem e uma mulher de Deus estão fazendo um trabalho muito bonito aqui em Uberlândia. Mas eu vejo assim, a disposição de fazer a obra, ela sempre foi uma dificuldade bíblica, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, mostra que eram um pouco mais de 500 que seguiam a Jesus. Né? E quando o Senhor diz ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, só ficaram 120. 120, cadê os 380? Estavam correndo atrás aí de outras coisas, né? Não deram tanta atenção para a chamada da obra. Então, quando você chega numa igreja, a igreja que eu estou dirigindo hoje, ela tem mais de 300 pessoas dentro, membros, há uma disposição de trabalhar ali de 30, 40, 50 pessoas. Os demais, eles estão indo na igreja, participando, mas não se envolvendo nos ministérios. Mas não se envolvem, né? Então, isso é em todo lugar. Qualquer igreja é assim. Então, isso dificulta bastante. Se houvesse um empenho, né? Eu sempre falo na igreja, se cada membro da igreja ganhasse uma alma por ano, né? Em poucos anos nós teríamos uma cidade como Uberlândia toda para Jesus. Né? Uma alma não é muito. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É verdade. Que é o evangelismo, que tem esse evangelismo da pessoa que vai, né? E aquele evangelismo que é pela atração, né? O nosso estilo de vida atrai as pessoas. Sim, né? O nosso estilo de vida é uma pregação da palavra. É uma pregação, é uma carta viva. Um desses moços que subiram com você na montanha, ele estava totalmente incrédulo, né? Com a questão do legendário. E eu falei, ele, não acredito, tal. Eu falei, você acredita em mim? Ele falou, na sua pessoa eu acredito. Falei, você acredita que eu sou um homem de Deus? Ele falou, sim, eu acredito, eu conheço a sua vida e eu acredito. Falei, então vai, porque você vai ter a sua vida transformada lá. E ele falou, eu vou fazer a minha inscrição porque eu acredito na sua pregação, pela sua maneira de viver na presença do Senhor. Ele fez a inscrição, subiu, teve a vida transformada, veio me agradecer depois. Então, a pregação, ela vem através do seu testemunho de vida também, do seu viver na palavra. Né? Glória a Deus, olha aí. Um adendo rapidinho aqui. Pode, fica à vontade. A pergunta que você fez para o pastor Felipe. Sim. Diferença do evangelista, né, que tem o chamado, né, de evangelista, e a igreja inteira que é chamada a evangelizar, né? No Mato Grosso, eu estive um tempo no Mato Grosso, né, e eu tinha um pastor, e ele era evangelista. E ele falava assim, o evangelista diz, vem do jeito que você está. E o pastor diz, do jeito que você está, você não pode ficar. Né? Vai ser moldado pela palavra. Não é que o pastor vai expulsar a pessoa da igreja, é porque o pastor vai ministrar, vai discipular. Né? O evangelista, ele alcança as almas e entrega as almas na igreja para que o pastor e as pessoas que estão aptas a fazer o discipulado possam cuidar, acompanhar, apacentar. Todos os dois trabalhos são muito difíceis, demandam um período de oração, de jejum, de unção de Deus na vida, para que você possa alcançar, porque é uma batalha espiritual. Durante um evangelismo, que o pastor Felipe faz, há uma guerra espiritual que não se pode enxergar com os olhos humanos. Né? Com certeza. Demônios e anjos ali lutando para que a palavra seja pregada ali, as almas sejam alcançadas. Então, em todo instante, tanto o trabalho pastoral como o evangelista, ele tem que ter uma vida na presença de Deus, uma vida de oração e de jejum. É verdade. A gente falando aqui sobre o tema evangelismo no Debate Maravilha de hoje, terça-feira, falando agora sobre essa questão de criatividade. Eu vou aprofundar um pouco mais. Seria, pastor Felipe, pastor Danilo, que um pouco desse receio com relação à parte criativa, o medo de repente, se esvaziar a mensagem da cruz, por tentar fazer muitas adaptações culturais. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem uma parceria, né, Júlio, com o pessoal do Impacto Radical. Impacto Radical desenvolveu, o pessoal do marketing deles, uma
uma propaganda, né, chamando as crianças, porque esse próximo final de semana vai ser das crianças, de Impacto Radical para criança. Então eles fizeram um bonequinho de Jesus, né, representando Jesus, né, de óculos. E aí já teve irmão que, mas Jesus de óculos, Jesus do hip hop, né? Já não gostaram muito, né, Júlio? Então a gente percebeu que questionaram e tudo mais. Seria esse medo, por isso está faltando essa criatividade, né, para levar o evangelho? Eu vejo que todos os meios de evangelismo são válidos. Para uma geração de jovens, geração Z, geração... todas Alpha, agora têm um nome, né? Eu vejo que também esse alcance ele é muito importante. Eu falo da minha chamada. Talvez eu faço aplicativo de Uber e tudo, e eu vejo assim, eu não tenho como alcançar uma juventude, porque a mensagem da cruz ela é muito forte. Ela tem uma mensagem que carrega mudança, exige, arrependimento, conversão. Para falar para o jovem, para um adolescente, nossa, esse cara de 50 e poucos anos tem que se reinventar, achar um estilo. Mas há uma necessidade, sim, há muitas pessoas nessa cidade que estão precisando de uma mensagem de fé, de esperança. E há homens de Deus que precisam se reinventar e levar essa mensagem de transformação. E volto a repetir, há uma necessidade de se pregar a cruz, de se pregar por fé, o milagre, a cura, para que os milagres e os sinais possam retornar. Sim, né? entendi. Eu estava hoje numa reunião de pastores e lembrando, né? Quem é hoje os nossos referenciais de homens de Deus? Não só evangelistas. Mas que Deus continue levantando e levante cada vez mais. Porque... se daqui dizem que a janela 14, pastor, me ajude aí. 10, 14. 10, 14. Estão dizendo que daqui a alguns anos, se não houver esse discipulado, essa evangelização... 10:40. 10:40, né? Pode ser que as igrejas, muitas, comecem a esfriar e até mesmo fechar. Nós não vamos acreditar que a igreja vai fechar, porque é bíblico. A palavra é promessa. Jesus disse, o inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sim. Então, enquanto vida eu estiver, eu vou fazer o ídolo do Senhor e cumprir essa palavra, essa promessa. Mas podemos incorrer no risco de ficar igual muitas igrejas europeias, né? Que caíram esfriar, né? Entendi. Faz a obra de evangelista. Paulo falou, né, pastor? Faça a obra de evangelista. Acho que é para dar um alerta. É verdade. Quando eu estive na Europa, em 2010, eu presenciei muito esse esfriamento espiritual. Na Itália, principalmente, você entra em cidades que não existe nenhuma igreja evangélica. Meu Deus. Eu presenciei uma cidade, procurei uma cidade que chamava Trieste. Fica perto ali no final da Itália, com uma praia que você tem a visão da Croácia. Uma igreja evangélica com 8 pessoas dentro. Numa cidade que praticamente tem 70 mil habitantes. Meu Deus. Então, o evangelho tem se esfriado e um dos motivos principais é a questão da falta de criatividade, eu acredito também, né? Você citou aí o Jesus de óculos, né? Eu já vi pessoas no Rio de Janeiro que pregam nas favelas, e ele prega usando um dialeto da favela. Sim, a mas gíria usando a palavra, ali a e gíria tal, ali, né? A comunicação Sim. daqueles jovens que crescem na favela no Rio de Janeiro é um linguajar diferente da língua portuguesa, né? O pastor veio do Piauí, né? Maranhão. Nós temos uma diversidade grande. Tem, com certeza, cultural, né? Eu tive o prazer de dirigir uma igreja aqui em Uberlândia, que tinha 95% da população era nordestino. Olha. Então, eu tive que... Tinha que fazer cuscuz. Tinha cuscuz lá. Tinha, eu tô falando? O pessoal, inclusive, falava, pastor, vou fazer um cuscuz para você experimentar. Claro. Eu comia cuscuz direto. Que delícia. Muito bom. Mas então, assim, você tem que se adaptar. É claro que quando eu ia pregar, eu não falava oxento, bichinho, mas você entende como aquele povo recebe a palavra. Sim. E você nota que nas pregações de Paulo,
nas viagens missionárias, ele procura pregar fazendo essa adaptação à cultura local. Até para nós que somos gentios, não ia chegar se ele não tivesse pensado assim, Exatamente. Né? Porque eles iam tentar fazer nós virarmos judeus, circuncidar e assim por diante. E um dos fatos interessantes, para não me alongar muito aqui, em Apocalipse nós temos 7 cartas a 7 igrejas. Sim. Se eu não me engano, a mais longe da outra era Esmirna, de Éfeso, 56 quilômetros, a 60 quilômetros. Então, por que Deus não escreveu uma carta para todos? Porque haviam diferenças sociais, culturais, econômicas. Deus queria se fazer entendido. Exatamente. Então, o Senhor ele trazia a mensagem evangelística para cada um daqueles povos de acordo com a sua capacidade de compreensão. E ser um evangelista hoje, um pastor numa igreja, é exatamente isso. O pastor Felipe fez menção agora mesmo, a igreja está lá grande, mas tem que saber que quando as pessoas chegam, como nós vamos cuidar dessas pessoas? De que maneira nós vamos fazer essas pessoas compreenderem a palavra e permanecerem na fé? Não é por persuasão humana, mas é pelo mover do Espírito. Então nós precisamos estar conectados com Deus e entender qual é a necessidade daquele povo. E o fato de ouvir o Espírito Santo nos leva a entender que a gente não pode viver, não que a gente não possa copiar uma ideia boa, mas não podemos ficar vivendo de modismos, né? Porque tá dando certo ali de um jeito. Aquela igreja ali, exemplo, gente, nada contra. A igreja ali pintou a parede preta, vamos pintar a nossa também, né? Acho que cada igreja tem muito a sua própria característica. E é por isso que quando a pessoa fala para mim, eu não consigo servir a Deus em igreja nenhuma, eu falo, tá errado, porque tem alguma que vai te encaixar, que você vai se identificar com a linguagem, né? Isso é que o senhor está falando muito profundo. Meu menino de 8 anos, eu falei para ele, quem é Jesus para você? Ele falou que é o maior super-herói de todos. Eu falei, tá valendo. É o entendimento dele, né? Eu cheguei do Legendários, fui bater um papo a respeito disso com ele. Ele tem 8 anos, minha menina tem 13. Eu queria entender a visão deles a respeito de quem Jesus é. Né? Eu nunca tinha tido essa conversa assim com eles a respeito desse tema. E isso foi me despertado lá na montanha, realmente. Né? Eu converso tantas coisas com eles, por que não sobre isso? Né? E fui, mas não querendo pregar para eles, eu queria entender a visão deles. E quando ele me falou que Jesus era o maior super-herói de todos, eu falei, eu já sei que linha que eu vou. Ele me deu aqui o fio da meada, né? Pastor Felipe, infelizmente, nosso tempo lá vai acabando. O Júlio já olhou para o relógio 2 vezes. Queria que o senhor passasse os seus contatos para as pessoas que quiserem fazer parte do Conexão Cristo, ir para as ruas evangelizar. Agora está chegando aí a trégua da chuva, vai começar os evangelismos na rua. Como é que entra em contato com o senhor? Fique à vontade para passar. O telefone é o DDD do Maranhão, né? 99. O senhor ainda está com o número de lá, 99. Não, mas tá certo. 99-8810-7572. Fala com a gente aí. Estamos com a agenda aberta para ministrar seminário, DNA evangelístico, impacto evangelístico. Nós conversamos com a liderança da igreja, fazemos o seminário e botamos o plano em ação com a noite do impacto evangelístico. Olha aí que bênção. Maravilha. Olha, se você não conseguiu anotar o número do pastor Felipe, pode chamar aqui no WhatsApp da Maravilha que eu passo o contato dele, 997658989. E o Instagram, pastor Felipe? Conexão Cristo. Conexão Cristo. Lá o senhor responde os directs também? Sim. Aí, pronto. Aí já organiza com o pastor Felipe, porque é bênção demais. Esse ano eu vou, viu? Desde que ele chegou aqui em Uberlândia, eu tô organizando para ainda não fui, mas esse ano nosso alvo é 5 cruzadas, 5 cruzadas em cada zona, em cada setor da cidade. Entendi. Olha aí que bênção. Cada mês um impacto. Zona Norte, Zona Leste. E quanto 12 igrejas, 7 igrejas, o quanto maior número de igrejas participando, a gente distribui as tarefas, até os pregadores. Olha aí, reveza os pregadores. E o querido pastor, os líderes estão nos ouvindo, irmãos? As almas que forem conquistadas ali, eles vão passar o endereço das igrejas envolvidas. Então, é trabalho para você, alma para você cuidar. Cantar os peixes. Aleluia. Pastor Danilo Lorenzo. Que é chique. Eu escrevi no caderninho também aqui. Vou pegar a agenda para mim. Pastor Danilo Lorenzo, passa, por favor, como é que o pessoal procura o senhor e também o endereço do nosso Legendários que vai acontecer em setembro agora, porque tem muito homem nos ouvindo aí que precisa viver esse momento. Eu recomendo. Nós temos aí, eu até te mandei no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Agora, eu te mandei, foi ontem, né? A questão do próximo top, que vai ser o top da independência. Sim. E as inscrições já estão abertas, o top 1775,
de 4 a 7 de setembro. Pastor Felipe, o senhor está convidado. Olha aí. O desafio não é subir a montanha. Uhum. O desafio é descer da montanha, transformar e continuar a caminhada, trazendo todos os ensinamentos que nós aprendemos lá na montanha, né? Sim. E você pode fazer a inscrição. Eu vou deixar aqui com você na rádio o link da inscrição. Tá. Não sei se você o pessoal tem... que chamar a gente aqui, um Instagram, tá aqui, eu encaminho aqui para vocês também. Coloca aí pra gente aí, nós estamos também disponíveis aí, o telefone nosso é o 34, né, daqui mesmo. Eu nasci aqui no maior bairro de Uberlândia. No maior bairro de Uberlândia? É o Luizotti? Não, Araguari. Não fala isso que vai dar briga. Grande abraço, ele Araguari. Caçando confusão, Júlio, olha ele caçando confusão. Brincadeira, amo a cidade de Araguari, nasci lá. E o telefone é 991548227. Nós estamos aí à disposição também para quem a pessoa queira fazer o contato. E venha você também, você tem um filho mais de 15 anos, você pode trazer o seu filho para o Legendário também. Foi feita a citação que pastor Felipe da geração Z, geração A, agora não sei se está... Beta. Nossa, está na beta já, né? Geração, né? E essas gerações, elas têm perdido muita questão da identidade de homem, né, de responsabilidade, e até culpa da nossa própria geração mesmo, eu falo, porque que tentou... nós fomos muito cobrados, os nossos pais colocaram muita responsabilidade diante de nós, e alguns acharam que por bem deixar mais leve para os filhos, e isso tirou uma visão de responsabilidade da parte do homem. Eu acho que isso aí está faltando muito na nossa sociedade. E na montanha nós aprendemos muitas coisas, não só ser um pai de família, ser um melhor marido, um melhor filho, inclusive, mas também nós vamos aprender a valorizar aquilo que Deus tem nos ensinado. Então fica aqui o convite, Top 1775, de 4 a 7 de setembro. Tá? Estão abertas as inscrições aí, nos procure aí no Instagram, Legendário Uberlândia. A Rocha, né? A Rocha. Legendários Uberlândia, a Rocha. E faça a sua inscrição, você vai se surpreender o que Deus tem reservado para você lá na montanha. Louvado seja Deus, quero agradecer ao pastor Felipe, pastor Danilo pela presença. Hoje nós vamos fazer um breakzinho rápido, daqui a pouco a gente volta no almoço com a palavra, pastor Danilo dando uma palavra aqui para nós e orando por todos nós. Pode ser, pastor? Já tá, vamos fazer uma foto, beber uma água, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Deus abençoe, amanhã o debate maravilha, às 11 horas, o tema é abuso de autoridade, tema que está bem recorrente. A pastora Raquel ministrou uma palavra no Gideões Missionário, que está repercutindo por vários lugares, e amanhã a gente vai falar sobre isso, hein? Esteja com a gente. Você ouviu Debate Maravilha. No ar de segunda a sexta, às 11 da manhã. Quem ouve sabe, é 89 Maravilha. Prepare-se para ficar bem informado com um jornal completo, dinâmico e conectado com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal